Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Mascarenhas e você está no podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. E nós estamos no episódio 7 e eu aqui com a Ana Paula, vindo lá de Amambai, especialmente para a gravação desse episódio especial. Isso aí. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Fábio. Mais uma vez aqui discutindo um assunto muito importante que vocês com certeza vão aprender muito hoje, pessoal. É isso aí. E qual que é o assunto hoje? Nós vamos falar dos desafios da armazenagem de grãos, da produção recorde no Brasil aí, da safra 2022-23, 23-24 e assim por diante. E nós trouxemos um convidado muito especial porque o cara é referência na área, referência no assunto, nível nacional, segundo fontes, segura, tá? Segura. Então, é um prazer convidar e ter aqui conosco a presença do professor André Gonelli. Seja muito bem-vindo, Gonelli. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Vamos falar um pouquinho da armazenagem de grãos e os seus desafios que os produtores, as cooperativas, as associações estão enfrentando aí no Brasil afora, diante de uma produção recorde, né? Isso. Que nós temos aí para esse ano. Mas antes de começar, Gonelli, gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Pode ser que existam algumas pessoas ou muitas pessoas aí que não te conheçam ainda, mas para que fique fácil delas te encontrarem eventualmente, manda o seu recado, fala quem é você, de onde você vem, sua formação, o que você faz. Bom, beleza. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é André Luiz Duarte Gonelli, sou professor aqui da UFGD, está completando esse mês 14 anos e sou engenheiro agrônomo, com mestrado, doutorado em engenharia agrícola, todos eles feitos lá na Universidade Federal de Viçosa, onde eu tive a oportunidade, e desde o início do curso gostei muito dessa área, né? Quem conhece, você conhece Viçosa lá no departamento de engenharia agrícola, tem aqueles silos, né? Primeira vez que eu fui fazer uma caminhada lá que eu vi aquilo, eu me apaixonei pela primeira vez. O FV parece que você está em outra cidade lá dentro. Outro mundo, né? Porque a cidade é toda cheia de morro, a universidade é plana. É plano. É impressionante, é lindo lá, muito A bonito. gente ouve falar muito bem dessa universidade, como referência. Segundo dizem, é a universidade, eu não duvido, mais bonita do país. Eu conheço algumas boas, é difícil ter um lugar mais bonito que é o UFV. E aí eu me apaixonei por aquelas estruturas, vi aquilo lá, fui procurar saber, conheci minha primeira orientadora, a professora Leda Faroni, que é referência em pragas de grãos armazenados, né? Fiz minha primeira iniciação científica lá, remonta lá de 1999, e não parei mais, e continuei 2 anos trabalhando com ela. Logo na sequência eu comecei a trabalhar com quem foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado, pós-doutorado também, professor Paulo César Correia, lá de Viçosa, também uma grande referência na área. E eu sempre me dediquei a isso, sempre tive, vamos dizer assim, eu fiquei sempre muito intrigado com aquilo, e à medida que você vai conhecendo a área, que você vai se aprofundando na área, você começa a ver quantos desafios, né, quantas fake news que a gente tem sobre o grande tema armazenamento de grãos, né? Então, eu tive a oportunidade de, ao fazer, né, o final da graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, de atuar no Centrenar. O Centrenar é o Centro Nacional de Treinamento e Armazenagem. É conhecido como um dos maiores centros de treinamentos na área de armazenagem no mundo. Isso fica onde? Lá em Viçosa. Lá em Viçosa mesmo. É um acordo da UFV, da Federal de Viçosa, com a Conab. Né? A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é o órgão do mapa que regulariza a área de armazenamento no país. Bacana. Então, assim, o Centrenar já treinou e qualificou mais de 30 mil pessoas no mundo inteiro. Há um tempo atrás que o Centrenar tinha mais recursos, eles foram para o Egito, Marrocos, a África, na expansão da agricultura da África. O Centrenar teve muita importância, né? O Centrenar teve muita importância, por exemplo, aqui, né, na região também, porque Viçosa é o berço da soja no Brasil e também da armazenagem. O primeiro técnico em armazenagem do país veio lá de Viçosa, o professor Mário Deugildes, né? E
dos maiores ídolos que eu tenho na vida profissional, que é o professor Tetuara, que é um dos maiores fenômenos e conhecedores de armazenamento no mundo, que está lá até hoje, né? Mesmo aposentado, atuando no Sem Treinar. Que bacana. Legal. E com eles eu comecei a minha caminhada e hoje já em UFGD são 14 anos, mas na área de armazenamento já remonta uns bons 20 anos, 22 anos, especificamente nessa área. E aqui no UFGD você atua nessa área Nessa especificamente? área, isso, eu fui contratado, eu fiz o concurso para a área de engenharia de pós-colheita. Engenharia de pós-colheita. Engenharia de pós-colheita. Olha que legal, pessoal. O cara veio de uma universidade de referência no Brasil e no mundo, né? E que a UFV ela é uma das maiores, se não for a maior universidade aí em relação a área de agrárias, né? Isso. Então ela é referência mesmo, então teve grandes professores, né? Então nós estamos diante aqui de uma celebridade quase. Longe disso. Mas segundo fontes seguras é referência, mas isso é importante. A gente agradece muito, né, essa oportunidade, né, de ter à nossa frente aqui uma pessoa como você, um pesquisador, né, um profissional da área que realmente poderá contribuir grandemente com o nosso projeto, né, e levar informação sobretudo relevante e de qualidade e de confiança para os nossos ouvintes. Eu já posso garantir que aqui nos bastidores eu já aprendi muita coisa. Não, os bastidores, o pré e o pós-gravação, a gente sempre bate muito papo e aprende muita coisa. Na realidade, eu além de agradecer o convite, eu tenho que parabenizar você, a Ana, que eu sei que está junto com você nesse projeto, porque a gente estava falando aqui nos bastidores dos desafios, né, da docência, né, a gente para sair do lugar comum. E eu há cerca de 3, 4 anos eu comecei a entrar nessa área de podcast como convidado, né, de alguns colegas e tudo mais. E assim, eu ainda brincava que antes de eu participar, eu participo muito de um podcast específico, que é específico da área de armazenagem, né, que é o Papo de Armazém. E antes de eu participar desse podcast, eu tinha 200 seguidores no Instagram, era só família e tudo mais. Hoje eu tenho mais de 1000 seguidores e a grande maioria foi pós esse podcast. Mas isso que é o bacana, né? Você levar informação, né? O pessoal precisa aprender muito sobre armazenagem. A gente vai explicar um pouquinho que a armazenagem não é só guardar o grão. Então, assim, o pessoal precisa ter conhecimento sobre isso para valorizar ainda mais o setor, a qualidade que os alimentos vêm apresentando nos últimos anos e a necessidade de se investir ainda mais para melhorar a qualidade do que a gente já tem, né? Perfeito. Então, esse é um meio que surgiu para ficar e que só tem probabilidade de crescer ainda mais. Sem contar a facilidade, né? De acesso à informação. Os tocadores de podcast, ou se tem pelo YouTube, hoje em dia você está numa viagem, você coloca ali e vai escutando. Já virou uma mania também pro pessoal fazer uma caminhada pela manhã, coloca um podcast para escutar. A qualquer oportunidade, né? Indo daqui para a universidade, você demora aí de 10 a 15 minutos, já dá para escutar um episódio, dependendo do tamanho do episódio, né? Então, realmente, são oportunidades que vão surgindo da gente levar informação para as pessoas de um jeito muito bacana e descontraído, né? Isso, informal, eu acho que as coisas saem mais naturalmente, não tem todo aquele formalidade. Aquela entrevista da televisão, né? Exatamente. Não tem nada disso, não. Aqui é bate-papo. Principalmente, né, combater as fake news, né? Então, esse é o grande foco, né? O cerne do nosso projeto é justamente esse, né? Discutir as fake news, né? E o que leva essas fake news? Por que as pessoas acreditam e disseminam isso, né? Mas eu acho que porque a informação, a mentira repetida várias vezes vira verdade. Torna verdade. Exatamente. Então, assim, a fake news, ela ganha força porque ela circula muito rápido, porque ela é polêmica, né? Então, e aí ela acaba se tornando uma verdade, de tanto que se repete. Quando a pessoa não tem conhecimento de um determinado assunto, ela vai falar alguma coisa. Não necessariamente é certo. E aquilo que ela vai falar, alguém que vai ouvir, dependendo do alcance que essa pessoa tem, vai ter aquilo como verdade. E o problema disso tudo é que a pessoa passa para frente sem realmente verificar a fonte, né? Eu acho que na minha área específica de armazenagem de grãos, pós-colheita como um todo, a grande fake news é a falta de informação. Então, porque assim, a gente tem o costume de ouvir falar, principalmente por causa de política, né, que fake news, muitas das vezes, elas são feitas de forma premeditada, né? Ou seja, alguém premedita falar uma mentira para ter explorar aquilo no futuro. Explorar aquilo, ter um ganho com aquilo. Exato. E eu acho que na minha área e muitas das áreas do agro como um todo, as fake news, elas não são propositais. Na maioria das vezes, elas são pela falta de informação. Ou
E isso daí, por isso que projetos como esse são muito importantes, informações que existem, mas que nem todas as pessoas conseguiram obter aquela informação de uma forma que ela conseguisse entender. Que é exatamente A forma o que como é passada. Exatamente. Que é exatamente aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, a questão do poder da mente. Né? Nós, se você virar para mim e falar assim, olha, essa caneca aqui, linda que eu tenho, faço coleção de canecas. Essa Olha aí, vai para minha coleção. Legal. Ó, isso daqui é para beber só água. Se a pessoa não tem um mínimo de discernimento, poxa, mas se eu quiser beber um café, se eu quiser beber uma cerveja, qual o problema? A porcelana aqui ela não vai absorver aquilo. Então depois lavou. Então, aí é você pensar. Aquele que não tem. Então, assim, a gente. É o grande desafio nosso hoje. Né, de fazer o quê? Fazer esse pessoal que está dentro da universidade, nós como professores, fazer essa molecada pensar. Né? Porque duvidar, questionar, né? Eu às vezes eu falo, olha, quanto que é 2 mais 2? É 4. Se eu virar e falar assim, quanto que é 2 pneus mais 2 pneus lisos mais 2 pneus caretas? Quantos pneus eu tenho? Ele vai ficar 10 horas e não vai saber resolver. Ou seja, então é você falar uma mesma coisa de uma dificultar forma... um pouquinho mais. Exatamente. Mas vamos adentrar ao nosso tema, ao nosso assunto do dia. Já falamos da importância de desmistificar as fake news, né? Vamos reforçamos começar por uma isso. bem forte, então, né? Que seja. Armazenar é só silo? É só nos silos que armazena grãos, professor? Então, aí a gente já começa com uma grande fake news. Né? Na área, é muito comum a gente ter, e depois você pode colocar imagens, né, para o pessoal. Sim, vamos colocar. O pessoal vê aqueles silos metálicos e acha que aquilo ali é armazenamento. Ou então vê o que nós na área costumamos chamar de graneleiros, que são aqueles, outros chamam de armazém, né, que são silos também, mas são silos horizontais. O silo metálico que a gente vê são silos verticais. Então aqui a gente já tem uma primeira fake news, porque graneleiro é diferente de silo, não, é silo do mesmo jeito, só que é um silo horizontal. Aí é muito técnico, não é importância. Mas assim, a grande fake news é achar que nesse silo, nesse graneleiro, começou a armazenagem. Entendi. E isso é algo que, de geração em geração, como a gente importou esse conhecimento de armazenagem no Brasil data de 1960, por aí, né, que os primeiros mestres, pesquisadores da área trouxeram isso das suas formações no exterior, trouxeram isso para nós. Né, os primeiros silos do Brasil são aqueles que você viu lá em Viçosa. Né, mas a gente não difunde o importante, que aquilo ali, qualquer coisa que eu fizer, vou botar ali dentro, depois eu tenho o produto para me alimentar. Não. Entendeu? Tem variáveis que precisam ser levadas em consideração. Gigantescas variáveis. Por exemplo, a grande maioria das pessoas não sabe que o grão que a gente coloca ali dentro, na realidade, ele não é um grão, ele é um alimento. Importante né? destacar Ressaltar isso aí. Já começa por aí, porque cognitivamente, se a gente trata um produto como um grão, aí você chega numa cooperativa, numa unidade armazenadora, você fala assim, o grão, cognitivamente, posso fazer qualquer coisa com ele, que depois, ou então uma das frases mais tristes de se ouvir. Não, faz aí qualquer coisa. Se der errado, a gente joga para virar ração. Por que isso é bem comum essa frase mesmo. Essa estratégia. E por que isso é triste? Que vem dentro daquilo que você falou da sua pesquisa com o alimento, a percepção do consumidor. Porque é a falta do conhecimento. Porque aquele, se deu problema, ele perdeu qualidade. Se ele perdeu qualidade, normalmente os fatores que envolvem essa perda de qualidade estão relacionados. Primeiro, aquele produto está vivo. Se ele está vivo, ele respira. Quando ele respira, ele libera calor, CO2 e água no ambiente. Essa água e esse calor é tudo que o inseto e o fungo quer para se desenvolver. Sim. Se ele ali se desenvolver, você tem toxina. Essas toxinas podem causar desde uma diarreia até serem substâncias carcinogênicas, ou seja, gerar câncer no indivíduo. Olha isso. E aí, o que acontece? Essa frase ela é muito triste. Ela não é uma fake news, mas ela é muito triste. Porque quando você fala, vira ração, qualquer coisa deu errado, vira ração, o animal que vai se alimentar dessa ração,
Né? Aquela vaca, ela vai produzir um leite. Daquele leite vai ser feita uma manteiga, vai ser feito um queijo. Que vira alimento. E que vai voltar depois na nossa... Aquele mesmo que falou qualquer coisa vira ração, quando ele sentar na mesa da casa dele, for se alimentar, comer um pedaço de queijo, passar uma manteiga no pão, ele está se alimentando daquilo mesmo que ele falou, qualquer coisa vira ração. Então é importante destacar que nós precisamos levar essa percepção para a população de que grão é já o alimento e que ele precisa de investimentos para manter a qualidade em todo o processo. Né? A gente vive muito na agricultura, né, de ciclos e de modas, né? E muitas dessas modas são fake news. Mas há um certo tempo atrás, né, principalmente quando o Brasil começou a dar aquele up de exportação de alimento, aí começou eu lá fora, ou a China, Estados Unidos, qualquer que for, eu vou comprar, mas eu quero ir lá ver se você está fazendo algo ambientalmente saudável, se não tem, por exemplo, trabalho escravo, não tem nada disso. Perfeito, né? Mas aí se maquiava tudo, atendia, beleza, né? Então isso durante muito tempo virou moda, não deveria ser. Deveria ser uma coisa normal, mas virou moda, e aí quem queria se atender a isso, né, tinha todos os processos de certificação, tinha que se atender e tudo mais. Hoje em dia, a moda deveria ser essa, a informação. E isso não deveria nunca sair de moda, ou seja, é a população, as pessoas, ao invés de ir numa cooperativa, ou numa empresa, ou numa fazenda que tenha capacidade de armazenar, é perguntar, vem cá, você está cuidando bem do alimento que chega na minha mesa? Ao invés dele falar assim, o que você faz aqui? Não, ele tem que falar assim, você está cuidando bem do alimento que chega na minha mesa? Você está cuidando bem da soja, do milho, que vão ser transformados e vão virar o óleo que eu vou fritar o meu torresmo para me tomar com a minha cerveja? Porque o calor da fritura não é capaz de desnaturar as más proteínas, a toxina daquele fungo, e isso, dependendo do tempo de exposição versus concentração, me gera um câncer. Me gera um problema. O problema é bem maior do que se imagina, né? Muito mais. E isso tudo são medidas que, através de uma armazenagem correta, de um trabalho de plantio pós-colheita e entrega até a indústria, isso pode ser minimizado, se tiver um trabalho bem fechadinho ali. Com certeza. A gente aí já é outra situação, porque a gente vê hoje em dia não deveria existir, mas a gente vê uma ruptura de segmentos. Por exemplo, você tem o segmento de produção. Então, por exemplo, a fazenda, o cara produz. Ah, beleza, eu colhi. A partir de agora não é problema mais meu. Agora o problema é de quem vai receber. Como é que tá a integração desses elos da cadeia, né? E aí depois vem aquele que, olha, eu estou recebendo, não importa de quem é. Eu estou recebendo, eu vou processar e depois vou armazenar e alguém vai comprar e vai virar alimento. E como eu rodo muito para palestra, conhecendo vários locais, para trazer informação melhor para os nossos alunos aqui, para me trazer ideias para a pesquisa nossa do dia a dia, né, no laboratório, nas nossas redes de pesquisa, eu sempre que eu vou numa cooperativa, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu pergunto é, vocês conhecem o responsável pelo setor de produção? Vocês conhecem todos os cooperados? Vocês sabem aonde o calo aperta no pé dele? Qual que é a minha importância? Eu falo, olha, se vocês reclamam, e o que eu mais escuto é isso, a qualidade do produto que tem chegado para mim é horrível, a gente às vezes recebe, é muito comum usar o termo avariado, né? O que seria o avariado? A quantidade de defeitos qualitativos que somados geram uma determinada quantidade de grãos avariados. Você tem aí grão fermentado, o grão que a gente chama de ardido, que não é aquele que foi na praia e tomou muito sol, não. O grão ardido é que passou por um processo metabólico intenso e chegou no nível máximo de perda. Então ele é considerado um grão ardido. Soja, milho, tem muito disso, né? Então você vai somando o grão picado, a soja picada por percevejo, ou então picada por você vai somando todos esses defeitos, você vai ter a quantidade de avariados. Então você vê o pessoal na unidade armazenadora, na cooperativa, preocupado com quanto de avariado eu recebi, e eu só posso, porque aí nós temos para cada espécie, a gente tem as portarias de classificação vegetal, então você tem que atender aqueles padrões mínimos. Né? Se você está, por exemplo, exportando. A China bate aqui na porta e fala, eu quero a soja assim, assim, assado. E qual que é o problema disso? O problema é que ela compra 95% ou 98% da nossa soja. Ou seja, ela que manda o que a gente tem que fazer. Ela diz como tem que ser. Exatamente. Sim, senão não compra. E aí, o que acontece? Eles ficam preocupados, eu tenho que bater esse padrão da China. Agora, o que eles estão fazendo para receber um produto que seja passível de bater esse padrão da China?
É aí que eu falo. Vocês conversam com os responsáveis de produção? Vocês conseguem chegar lá e mostrar para eles a importância do que o planejamento dessa lavoura seja feito de tal forma para a gente receber um produto de melhor qualidade? E aí você vê, às vezes você entra numa mesa de reunião e tudo mais. Quem é o responsável pelo setor de produção? Um levanta o dedo. E pela armazenagem? Outro. Falei, vocês se conhecem? Não, então um aperta, pega a mão do outro aqui. Vocês deveriam Troca telefone. Vocês deveriam ser melhor amigo um do outro. E não. É um para lá, um para cá e ambos dependem um do outro. Porque assim, é tudo uma cadeia. Esse cara aqui, para produzir, ele precisa de uma semente. Perfeito. Mas eu não vou lá no campo, colho a minha semente e imediatamente replanto. Eu preciso beneficiar, preciso retirar o excesso de água, fazer todo um processamento para quando o produtor for plantar, essa semente está disponível com a quantidade de germinação adequada e tudo mais. Ou seja, então ela vai ficar após a colheita um determinado tempo armazenada. Também. Né? E aí é uma outra coisa que a gente precisa diferenciar. Depois a gente fala armazenagem e conservação. É totalmente diferente. Muitos não sabem a diferença, mas é o segredo para quem faz certo e quem faz errado. Então, muitas pessoas falam assim, mas armazenamento de grãos não está dentro da cadeia de produção. Eu já ouvi muito isso. Que não? Inclusive aqui no programa de pós-graduação. Depois da porteira. Eu atuo num programa de pós-graduação em agronomia chamado na linha de produção vegetal. Teve professores que questionam, mas que o André vai entrar nesse programa, sendo que ele trabalha com armazenamento de grãos e aqui é produção? Eu virava para os colegas e falava assim, você planta? Você trabalha com solo, com planta? Sim, produz sem semente. Produz sem semente. Ah, não, mas aí é a área de sementes. Eu falei assim, é? Você colhe e joga no solo? Você não tem que secar, processar, armazenar, conservar? Ah, eu não tinha essa Começa ideia. a pensar já de uma forma diferente, exatamente. Fora da caixa, né? Então, ou seja, a gente costuma, né, e a gente precisa desmistificar isso, nós temos toda a cadeia do agronegócio, e aí os diferentes atores pensam só no seu nicho. Não tem integração, né? Exatamente. Então, ou seja, depois de muito tempo, eu como pesquisador da área de armazenagem, hoje eu falo muito mais de planejamento de lavoura, de problemas da lavoura, do que o armazenamento em si. Para chegar bem lá no armazenamento, né? Porque eu atuo, por exemplo, hoje na parte dos processos, eu trabalho com a agricultura 4.0. A gente está falando da era da internet das coisas, onde os processos, todos eles são desenvolvidos sem a necessidade do cara estar ali. Você faz tudo sem fio, sensores digitais, né, que vão medir características, temperatura e tudo mais, e através de modelos de programação e tudo mais, você toma a decisão. Eu ligo ou não ligo um ventilador que fica acoplado àquele silo metálico? Essa tomada de decisão, durante muito tempo, foi feita baseada em regras, em receita de bolo. Hoje em dia a gente tem a capacidade, tem empresas chegando aí no mercado muito forte nisso, vendendo tecnologia digital, informações em tempo real. Por exemplo, você imagina a seguinte situação, antigamente o pessoal ligava um motor desse, que eu dependo da informação da temperatura e da umidade relativa do ar, o cara, para ver isso, pegava o celular, abria o clima-tempo. Informação lá de outro aí lugar. De 50, 60 quilômetros de distância a estação meteorológica, sendo que hoje você tem estação digital que você coloca ali do lado. Você vai ter informação real, você cruza as informações, programa para, olha, liga ou nos liga, automaticamente. Mas aí vem aquele negócio, eu sempre brinco com os alunos, eu vou botar uma Ferrari na porta aqui do prédio da sala de aula. E vou virar para o pessoal e vou falar, olha, vocês têm 1 hora para levar esse carro, essa Ferrari até Campo Grande. Dourados, Campo Grande, para quem não sabe, 230 quilômetros mais ou menos. Com uma Ferrari é possível. Agora, como que ele vai fazer isso com toda essa tecnologia, com essa buracada que nós temos em Dourados, até ele sair de Dourados? O tráfego, para atender às leis de trânsito. Ou seja, então não adianta nada a gente estar falando de agricultura 4.0, toda essa tecnologia, sendo que esse básico, essa interação de diferentes atores, ela não existe hoje. Então, ou seja, a principal informação hoje é o quê? É o básico. É as pessoas conversarem. Fazer bem feito o básico, né, galera? Exatamente. A gente já ouviu isso em algum podcast. Basicão bem feito. Nós tivemos o podcast com o Gustavo Deboleto. Basicão bem feito. Sim, é isso aí. Eu não sei se ele chegou a comentar, mas esse aqui é o maior exemplo de básico bem feito. Esse aqui que está na minha mão. Não sei se o pessoal vai ver. A caneta Bic. Ela foi desenvolvida em 1950. Nós estamos falando aí de mais de 70 anos. Do jeito que ela foi desenvolvida até hoje, ela está aqui na minha mão e funciona do mesmo jeito. Para o que ela se destina, que é escrever,
Eu posso ter a caneta Montblanc, não sei o que das contas lá, de milhares de reais, caneta de ouro e tudo mais. Essa aqui faz a mesma coisa. Resolve o problema. E eu acho que não tem alguém que não tem O negócio é resolver o problema. E se faltar, dá uma esquentada. Já funciona de novo. André, nós já falamos e entendemos, acima de tudo, a importância do armazenamento, né? É armazenamento ou armazenagem? Que termo eu devo usar? Armazenamento e armazenagem é indiferente. Entendemos a importância desse tópico, armazenamento, Que a grandiosidade que é, né? A necessidade de informação e tomada de decisão, inclusive antes da etapa de armazenamento, né? Que você muito bem pontuou agora. Mas vamos trazer agora um pouco também de curiosidades da nossa produção agrícola brasileira. Como é que tá a produção? Nós já falamos que tem recorde aí. Como é que tá? Como é que tá a produção para 2022, 2023, 2023, como a gente tinha 2024? comentado, né, a safra vence todo ano no mês de setembro. Sim, né? sim. O último levantamento de dados da Conab, né, que é o principal órgão que traz isso junto do IBGE, mas a Conab é o mais forte, né, nesse sentido, fecha em setembro. Né? Então, mas todo mês sai novas estimativas. Inclusive está previsto para amanhã sair uma nova do mês de março. Então, ou seja, os dados mais atuais são de 14 de fevereiro. Uhum. Né? A atual previsão, que na primeiro levantamento, que foi em outubro do ano passado, era de 315 milhões de toneladas, por causa de algumas intempéries climáticas, algumas coisas assim, e ajuste, né, nas metodologias de levantamento dessas informações, hoje o que a gente tem de dado real é que nós vamos ter um aumento em relação à safra anterior, que foi de 272,4 milhões de toneladas, nós vamos ter um aumento em torno de 14%, ou seja, nós vamos atingir o recorde de 310,6 milhões de toneladas de grãos produzidas no Brasil. É isso que vale ressaltar. Nós estamos falando de grãos, não é Isso. só soja ou só milho Não, ou os dois. Todas as grãos. espécies, em geral. Esse é um levantamento global de todas as espécies. Né? E é um aumento de 14%. Historicamente, desde que se começou a fazer esse levantamento, se eu não estiver enganado, é o segundo maior aumento proporcional de uma safra para outra. O maior aumento anterior tinha sido na safra 15-16 para 16-17, que houve um aumento de 21,5%. Né? Nessa agora a gente vai ter um aumento aí em torno de 14%. É algo fantástico, o Brasil é um dos principais players mundiais nisso, de com a mesma quantidade de área ter aumentos sucessivos de produtividade. Isso aí se deve a muita pesquisa, ao produtor que investe nisso e tudo mais. Então isso é louvável. O que não é louvável você não me perguntou, eu já vou te dar uma pergunta para você fazer, o que define a armazenagem de grãos no país em uma palavra? Essa palavra é caos. 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 Nós vivemos, em termos de armazenamento de grãos, o caos no Esse Brasil. seria o nosso próximo tópico, né? Temos onde colocar esse grão, esse recorde produtivo? Exatamente. Esse é o grande problema que nós passamos, e isso historicamente. Desde lá do ano 2000, quando a gente começou a ter aumentos significativos de safra, até lá no ano 2000, mais ou menos, safra e capacidade, nós chamamos até o termo técnico é capacidade estática, ou seja, é a capacidade que nós temos de armazenar os nossos produtos agrícolas. Certo. Tá? Em especial grãos, produto a granel. E grãos e sementes, né? Bom, com o passar das safras, com o passar dos anos, né, 22, 23 anos depois, hoje nós estamos com essa produção de 310,6 milhões e, infelizmente, a gente tem uma capacidade estática atualizada, essa é a atual, eu acabei de tirar antes de vir para cá do site da Conab, de 186,74 milhões de toneladas. Ou seja, em torno de 40% de tudo aquilo que foi produzido, nós não temos onde armazenar. E aqui tem uma polêmica entre a academia e os órgãos que regulam isso, como a Conab. Cara, mas é um número muito grande, né? Muito grão sem armazenagem. A gente não para pensar e não vê isso, né? Existe uma polêmica muito grande. Isso influencia no preço, influencia no produto que a gente consome. Na qualidade. Nos últimos anos, por exemplo, vamos trabalhar com as duas principais commodities, soja e milho.
Né? Nós tornamos, nos últimos 2 anos, o maior produtor mundial de soja. Sim. Certo. Né? Então vamos focar na soja. A soja, de uns 4, 5 anos para cá, o preço teve um pico de quase dobrou o valor em real. Né? A gente não pode só avaliar o valor em real, a gente tem a flutuação do dólar, né? Só que mesmo em dólar nós tivemos um aumento extremamente significativo. Então, ou seja, há cerca de 5, 10 anos atrás, quando você colhia uma saca de soja, você estava falando aí de 50, 60 reais o valor de uma saca de 60 quilos de soja. 2 meses depois, esse mesmo 50, 60 virava 90, 100. Tinha muita gente segurando. Então, ou seja, quem tinha capacidade de armazenagem Ganhou dinheiro. Conseguia ganhar dinheiro. Desde que. Aí é aquele negócio. Não adianta falar armazenar. Porque você coloca lá dentro, mas na hora de vender tem que estar na mesma situação, senão você não vende. Perfeito. Né? A gente chega lá nesse tópico. Mas. Hoje em dia, a gente, como o dólar está flutuando pouco, a gente tem ali próximo da produção um valor muito próximo do que ele vai vender 1, 2 meses depois. Então o que isso aí? Então quer dizer que não precisa mais armazenar? Não, pelo contrário. Reforça ainda mais a importância, porque esse produto já chega caro para nós. Para mim continuar vendendo caro depois, porque ele chega lá com, vamos supor, 2, 3% de avariado do campo. Se logo depois, eu só posso vender até no máximo 8%, a soja. Se eu passar disso, ou eu faço um blend com outros produtos melhores, ou então eu vou ter descontos em cima dessa safra, dessa quantidade de grãos. Né? E aí o que é um tipo de conta muito cruel para quem trabalha, porque você imagina, eu tenho lá 8% de avariados. Tá no limite aqui, não te desconto nada. Agora, se eu tiver 10%, você desconta 2%, só que você não tem máquina nenhuma que tira isso. Nos principais tipos a não ser impureza. Ou seja, você tira 2% e quem tirou ganha esses 2%. Então, ao invés de 2, vira 4%. Sabe? Então, assim, é uma conta extremamente cruel para o produtor que está entregando e para a unidade armazenadora depois que tem que repassar isso para frente. É verdade. Então, ou seja, esse aumento e manutenção de patamares elevados do valor da saca trouxe um desafio ainda maior para a área de armazenagem. Porque antigamente, não. O mínimo que eu fizer e depois eu vou ter um valor alto, essas perdas aqui, eu ainda assim vou ganhar dinheiro. Agora, qualquer perda é muito dinheiro que a gente está falando. Gonelli, muito dinheiro. Eu tô com uma dúvida aqui que me surgiu, cara. Eu espero que você consiga. Com certeza você já vai saber a resposta. Esse número, esse déficit de armazenagem que você mencionou aí, a gente sabendo que o Brasil é um dos maiores exportadores aí de grãos, principalmente soja e milho. Esse déficit é antes da exportação, depois da exportação, desconsiderando a exportação do Brasil, que nós temos aqui, Brasil, o agronegócio, a exportação representou 47% do total das exportações do Brasil. E aí, esse déficit é antes da exportação, é considerando a exportação, como é que é isso? É antes da exportação. É importante a gente falar uma coisa aqui. Porque para exportar, em algum momento tem que armazenar. Aí é que está a diferença. Porque você não colhe, põe no caminhão e manda para o porto. Certo. Até porque tem que secar, do campo tem que até o porto, preparar... dependendo da localização, você está falando de dias e semanas. É verdade. Perfeito. Então você tem que ter toda uma rede logística para você saber o melhor horário, não sei o quê. Tem imagem circulando na internet aí, inclusive eu tenho ela, uso nas minhas aulas, de caminhões parados. Depois você me manda, vamos colocar aqui para a galera assistir. Pro Porto de Santos, você olha assim, Porto de Santos, Paranaguá, que é o mais próximo nosso aqui, falta 70 quilômetros, e já tem fila de caminhões. Nossa, 70 quilômetros de fila. Então, assim, é uma coisa, assim, abominável. Mas o que acontece? Ou seja, tá armazenando na estrada. E não foi em Armazenando 2016 que nós tivemos um caos também de filas de caminhões nos Foi portos? exatamente Foi quando nessa teve época? esse Foi? pico de 21,5% Foi. maior. Olha... Mas não foi só por isso também. Se eu não me engano, não estava saindo também. Não, aí teve problema político. Foram várias coisas. Mas, por exemplo, eu falei de coisas tristes, né? Essa questão de falar qualquer coisa vira ração. Você quer ver uma coisa triste? Um dos maiores players do mercado, e não brasileiro, mundial. Eu participei de uma reunião, dei uma palestra, passei de uma reunião, eu escutei o pessoal falando assim, graças a Deus esse ano a nossa produção foi baixa, porque senão a gente teria problemas de armazenagem. É triste, hein? Ou seja, ao invés da pessoa estar
triste porque produziu menos. Não, eles estavam comemorando porque teriam mais problemas. Ou seja, isso é uma mudança que nós temos que ter cultural no país. Né? Essa mudança de eu tenho que valorizar o pior ou buscar sempre o melhor. Não, buscar solução para resolver o problema. Né? Eu costumo dizer, essa área principalmente, como eu trabalho muito com agricultura 4.0, tudo é caro. É investimento. Você me perguntou, mas e aí? Qual que é um dos principais problemas que nós temos com relação a como resolver isso? É simples, investimento. Peraí, vamos por partes. O investimento hoje, para aumentar a armazenagem, quem que vai fazer esse investimento? É o produtor rural, a cooperativa ou o governo? Porque o governo não armazena também, né? Conab e tal, tem os armazéns dele lá, mas é pequeno em comparação pequeno, inclusive ao resto. No governo anterior, e eu acho que, na minha opinião, de forma acertada, e aqui não é nada político, é simplesmente opinião técnica, né? A Conab ela foi deixando de armazenar, porque não é a função da Conab armazenar. Bacana, isso mesmo. Né? A função da Conab é regular o mercado, é regular a área. Né? Então, ou seja, a Conab se tornou muito mais um órgão político e um órgão fiscalizador / regulador. Que é importantíssimo. Você não vê, por exemplo, você ouve falar, o governo, o MAPA, tem fazendas de produção de grãos? Aviários para poder lidar com aves? É o mesmo conceito. Exatamente. Leite, é o mesmo conceito da Conab. A Conab tem que ser um órgão regulador. Então você vê enormes aí e pior, a Conab fez normas, regras, como por exemplo a certificação de unidade de armazenador, ou seja, unidade de armazenador para prestar um serviço remunerado de guarda e conservação de grãos, ela tem que atender uma série de requisitos para ela ser certificada. Aí você pegava as unidades da Conab, não eram certificadas, porque não atendiam isso. Então, ou seja, porque não é papel deles fazer, mas isso é uma conversa que vai longe. Então, quem vai investir em armazenamento? É privado. É privado. É o produtor rural ou a cooperativa? Produtores rurais, cooperativas e por aí vai. Mas é importante destacar uma coisa que o senhor comentou aqui. Há 2 anos atrás, nós percebemos uma linha de crédito e uma grande parte dos produtores captando esse recurso para construir os silos nas propriedades, né? Só que o senhor falou que não é só o silo a armazenagem. Então, além desse investimento que alguns produtores já fizeram e outros têm interesse em fazer, quais são os outros investimentos que podem ser feitos para melhorar? Essa pergunta é sensacional. Então, vamos lá. É até difícil eu falar isso na frente de um administrador que trabalha disso. E uma contadora. Mas vai lá. Eu, por exemplo, eu sou muito chato com algumas coisas. Eu tenho um conceito assim que, com certeza, quem é da área contábil e tudo vai brigar comigo de eu falar. Mas até hoje ninguém conseguiu me mostrar o contrário. Tá certo. O meu conceito de custo e investimento. Porque você tem várias literaturas clássicas que falam o que é custo e o que é investimento. Aqui para mim está tudo errado. Na área agrícola, custo é aquilo que você investe e não te dá retorno. Investimento é tudo aquilo que você investe e te dá retorno. Simples como a água cristalina. Qualquer coisa diferente disso, para mim, não faz sentido. Então, o grande problema nosso, que a gente está falando desde é cultural. Esse cara que eu chamo da agricultura do 12 para 10, que o cara comemora 10 milhões de faturamento anual, mas não sabe que para ele ganhar 10, ele gastou 12. Aí você vê, é muito comum a gente ver isso, né? Aqueles grandes fazendeiros que tinham fazendas gigantescas aí que em determinado momento tem que arrendar um pedaço, aí depois chega num determinado momento, vive só de arrendamento. E não sabe por quê. Por quê? Porque para ganhar 10 ele gasta 12. Né? Esse daí, dentro dessas mudanças culturais, essa é a principal. Né? Hoje, os nossos produtores, o produtor rural brasileiro, né? E eu vi que vocês fizeram lá um excelente podcast que eu ouvi da professora Juliana Carrija, ela falando dos pequenos produtores e tudo mais. Eu vejo muito mais engajamento em pequeno produtor do que grande produtor nesse sentido. O produtor rural, independente do seu tamanho, tem que entender que aquilo ali não é fazenda, aquilo não é granja, não é sítio, aquilo ali é uma empresa. Uma empresa. E como empresa, ele tem que ter custo, investimento, planejamento, controle, administração, com todas as normas clássicas de administração tem de estar ali. Independente do tamanho da propriedade. Independente do tamanho. E quanto maior, eu acredito que o desafio ainda se torna maior, né? Claro. Então, ou seja, essas linhas de crédito, e aqui a gente precisa fazer menção, uma das principais remonta lá de 2014, do governo Dilma, ela fez um pacote, de, se eu não estiver enganado, de 25 bilhões de linha de crédito para armazenagem. Foi usado só 20%, só 5 bilhões. Olha aí.
Ou seja, e aí a gente sempre escuta assim, porque é muito difícil, é muita coisa. Burocracia, é muita bota burocracia a culpa na burocracia. e tudo mais e tal. Eu não concordo com essa fala. Não concordo, eu acho que assim, se fosse fácil, todo mundo era produtor rural, todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo andava de Hilux. Simples assim. E não é assim que funciona. Mais uma questão de iniciativa, Cultural. de querer fazer. É o cara, tipo assim, é esperar que as coisas vão acontecer. Tudo vai conspirar a favor. Meu amigo, arregaça a manga e vai atrás. Eu tive, há 2 anos atrás, eu tive no Pará para dar uma palestra. Eu fui convidado por um banco para dar uma palestra. Por quê? Porque esse banco estava comemorando as entregas de linhas de crédito para várias pessoas que fizeram financiamento com o Banco da Amazônia para a construção de unidades armazenadoras na fazenda. Sim. Então, ou seja, a gente tem que mudar isso. Então, quem tem que investir? Principalmente é o produtor rural. É o produtor rural. Ele que tem que investir, porque a gente no Brasil, essa capacidade aqui que não atende 60% da nossa produção, o pior dado não é esse. O pior dado é que em torno de 14% dessa capacidade estática só está na fazenda. Mas qual é o problema disso? O problema é que esse produto, então, se você pegar o quanto que a gente vai produzir e o quanto que a gente tem de capacidade estática de armazenagem na fazenda, esses 14% vai representar aqui em torno de 26 milhões, significa que 284 milhões de toneladas, isso aqui é importante botar um recorte, 284 milhões de toneladas de grãos irão sair das fazendas do Brasil em cima de um caminhão para uma unidade armazenadora próxima, uma cooperativa, seja lá o que for, para esse produto ser processado, porque ele deveria ser processado na fazenda e a fazenda não tem capacidade. E correndo risco de perder na estrada, inclusive. O primeiro trabalho no mundo feito com soja e milho, avaliando o que acontece com a qualidade desse produto, porque dados quantitativos a gente tem vários, mas qualitativo nós tivemos a honra de fazer aqui, né? E são resultados alarmantes. Você tem produto que com 3, 4, 5 dias em cima de um caminhão, mas fica esse tudo de tempo. Nós temos um relato aqui na região, cara, de chuva, caminhão atola, tem que chegar a peça, 14 dias, fica na fila. Então, ou seja, com 5 dias, um milho que foi colhido no inverno, né? A gente chama de segunda safra, colhido no inverno, temperatura baixa, mas ele chegou a 50 graus. Nossa. Queimou a mão de quem manuseou aquele produto. Aí você imagina você pegar um produto com possibilidade de fungo em sede de campo, com 50 graus, com umidade saindo do grão, porque ele vai respirar, é a mesma coisa de estar dentro de uma sauna, ou seja, a qualidade dele foi a zero. Sim. Ou seja, o cara entregou. Você já ouviu falar, uma coisa importante, você já ouviu falar de romaneio negativo? Romaneio negativo. Você sabe o que é um romaneio? Um romaneio é um documento fiscal que você chega com o caminhão numa unidade armazenadora, numa cooperativa, que ele fala, o seu nome lá, o seu nome é fulano de tal, a placa do seu caminhão é tal, você entregou 25 toneladas de milho. O teor de água, ou seja, a quantidade de água que tem nesse produto é tanto. Eu só aceito com 13, com 14. Então, esse tanto aqui a mais, eu vou te descontar. Porque eu não quero comprar água, eu quero comprar produto. Tem uma quantidade de grão ardido aqui a mais. Vou descontar. Aí, sabe o que acontece? Você chega lá com uma carreta de 25 toneladas, aí, como no Brasil o desconto é físico e vai somando desconto com desconto, você entrega 25 toneladas e na hora de calcular o desconto deu 32 toneladas de desconto. Ou seja, você entregou 25 sai devendo 7. Aí é bravo, hein? Isso se chama romaneio negativo. Mas isso aí é um caso isolado. Não. Nós fizemos um trabalho no Mato Grosso. Eu já estava aqui em Dourados, mas em parceria com o Departamento de Economia Rural da UFV e com o Centrenar, para a maior associação de produtores do Brasil, a ProSoja, nós avaliamos em torno de 5 mil romaneios aleatórios de diferentes empresas. Dentro desses 5 mil, tinha quase 400 romaneios negativos. Olha isso, cara. Você pega aí uma intempérie climática e tudo mais. Semana passada chegou um prêmio. O cara entregou... Vocês encontraram os motivos? O motivo é esse, é desconto atrás de desconto. Não. O que levou a acontecer isso? Então, tempo no caminhão. Se o produtor tivesse a maioria um bom planejamento, assim. Se você tem um bom planejamento, então você colhe no momento adequado, você planta no momento adequado, vai colher no momento adequado, ainda ali na fazenda você vai retirar esse excesso de água. Ou seja, porque se você pegar uma conta simples, se você pega lá 35 toneladas, você pode ter ali 5 toneladas só de água. Vou fazer um parênteses agora aqui. Você falou de condições, né? No momento certo, para isso, para aquilo. Nós estamos vivendo agora um momento importante, né? Aqui na nossa região, sobretudo, o Brasil, o Centro-Oeste em todo, né? Que está chovendo muito. Tem o intervalo ideal, né?
para colheita e para plantio está prejudicada em função das chuvas, né? Essa fala sua é sensacional. Isso para mim é o Mato Grosso do Sul. Eu conheço o Brasil todo. O Mato Grosso do Sul define a armazenagem de grãos. Para mim, não tem outro lugar que defina mais do que aqui. Porque aqui a gente vive o binômio, né? Soja, milho. Sim. Soja, milho. Então, o Mato Grosso também. Mato Grosso, só que lá não é soja, milho. Agora até um pouco por causa das empresas que estão fazendo etanol de milho. Mas lá é soja algodão. Soja algodão. É. Lá é legal, porque os caras lá, o grande produtor lá, e lá é grande mesmo, lá é 20, 30 mil hectares. O cara chega para o pessoal da parte de armazenar e fala assim, olha, dia 12 de fevereiro eu estou entrando com as máquinas no campo plantando algodão. Se tiver soja, dane-se. Eu vou passar por cima. Vou plantar em cima. Então se vira e colhe antes. Colhe antes. Aí você tem todo aquele atropelo, porque você tem que fazer um certo planejamento. Então o zoneamento agrícola lá é em função do algodão. Sim. Aí você pega aqui, você tem o zoneamento agrícola aqui em função de quê? De doenças que a soja pode passar dependendo do prazo. Você tem o vazio sanitário, por causa de doenças e tudo mais. Qual que é o nosso grande problema aqui? O cara não faz o planejamento, ele começa o planejamento dele depois que abre o vazio. Sendo que ele já deveria estar com isso tudo planejado. Então abriu, por exemplo, dia 10 de setembro. Ele vai plantar dia 10 de outubro. Esse um mês é a diferença que ele está pegando essa chuva agora. Olha aí. Ele já poderia ter colhido. Aí tem soja verde ainda no chão, cara. Então você. Aí mas não acaba aí o problema. Porque quantos vídeos estão rolando por aí de máquina colhendo debaixo de chuva, colheitadeira atolada no meio do barro, né? E outra, você gasta com dessecante, aí você gasta com dessecante, vai lá e chove em cima, ou seja, você perdeu todo o seu investimento. Então, olha só o desafio. Ele não faz um bom planejamento, então ele planta tarde, ele vai colher tarde. Certo. Como ele vai colher tarde, o que vem na sequência? Vem o milho. Então esse milho vai ser plantado tarde. Tem gente que ainda nem plantou milho aqui no estado. Sim. Se esse milho vai ser plantado tarde, qual que é o grande problema nosso aqui na safra de inverno? Geada. Ou seja, então esse cara, ele vai ficar desesperado, porque ele vai ficar naquela, vai ter geada, não vai. Aí você pega, como que ele poderia, esse um mês a menos, ou seja, só planejamento que a gente está falando, ele se planejou melhor. Esse um mês a mais que ele ganhou aqui, se ele tiver já com o plantio do milho planejado e tudo mais, o que vai acontecer? E se ele tiver estrutura de tirar a água, processar esse produto na fazenda e até mesmo armazenar na fazenda, ele não pega geada. E o engraçado é que a gente está falando de algo que é feito todo ano da mesma forma, no mesmo período. Não tem muito o que planejar, né? Você pega aí responsáveis por produção. Calendário é isso. Ou seja, eu digo, antigamente você escolhia variedade em função de tipo de solo. Passou um tempo por resistência à doença. Hoje é em função de clima. E aí eu te pergunto, quantos estão preocupados com isso? Estão escolhendo variedades? Porque você tem variedade de ciclo longo, variedade de ciclo curto. Você consegue se adequar. Isso chama-se planejamento. Sim. Mas será que o planejamento agrícola está envolvendo isso? Mas por que eu preciso ouvir isso? Porque senão depois você não vai ter armazenagem. E é importante destacar a questão do planejamento, porque assim, nós já ouvimos aqui em outros podcasts também, e a gente sabe que tem muito investimento no campo para melhorar a produtividade, qualidade do grão, isso vai desde a qualidade da semente, né? Então, fica complicado você ter todo esse investimento ali dentro da porteira, sendo que quando chega na parte do armazenamento, tem essas falhas. Eu vou pegar um gancho da fala da Ana para complementar aqui, você responde tudo de uma vez. Eu conheci um produtor, agora há pouco você estava falando de investimento privado, né? O produtor investir no armazenamento. A empresa é dele? Exatamente. Eu conheço um produtor e eu quero saber a sua opinião a respeito disso, que ele se juntou com outros 3 ou 4, não sei se são parentes ou não ali, e essa turma da região aqui de Dourados mesmo, Grande Dourados, compraram, investiram, fizeram investimento e montaram o armazenamento próprio deles lá, né? O que você acha dessa estratégia? Válida? Que alegria ouvir isso, porque isso daí no Paraná é comum há muitos anos. Olha aí. Eles chamam lá de condomínio armazenador. Sim. É como se fosse um condomínio. Olha, eu acho que esse termo mesmo que ele usou, condomínio. Eu tenho a minha área com diferentes... a minha cota aqui é 20%, essa aqui é 30%. E esse, aqui eu tenho 40%, não, mas eu só tenho 10%, não tem problema. Nós vamos ter aqui no centro um sistema que atende a todo mundo. Perfeito. Entendeu? E aí, mas aí, ou seja, o seu investimento é menor, mas o seu lucro na venda depois é maior. Pois é, o E retorno... a qualidade, né? Não tem aquelas perdas lá do Romanei. Planejamento. Então, assim, é o tipo da coisa. Vamos lá.
a gente tem problemas sérios aí de todo ano aí, de chuva e ruas que alagam e tudo mais, sei o que. Ah, porque o governo não faz isso, o governo não faz aquilo, o governo em geral, municipal, estadual e lá vai. Aí eu falo, eu sempre viro para essas pessoas, vem cá, você joga papel no chão? Porque se você joga esse papel, você vai pro bueiro, entope o bueiro, a água vai entrar na sua casa por isso. Então, ou seja, essa questão aqui é a mesma coisa. Entendeu? Porque assim, se a gente a gente está falando de 14% da capacidade estática que nós temos na fazenda. Sabe quanto que é no Canadá? Não. 80%. Nossa. 80% de tudo que eles têm em termos de armazenagem está na fazenda. Estados Unidos, 60%. Então a gente Aí já a tem gente- aí entra que a tá aqui do competitividade, lado, né? A Argentina aqui do lado é 40%. Olha, tá mais competitivo que o nosso. Então, nós já temos uma oportunidade aí que é o investimento em condomínios de armazenagem, né? Situações favoráveis que facilitariam a vida do produtor existe. Então, essa fake news, várias fake news. Ah, porque a armazenagem é caro. A armazenagem é difícil. Você, é difícil, é caro. Então quer dizer que é barato você perder? Você não tem o que fazer com seu produto. Você pega... Tem que botar na ponta do lápis, né, cara? Você pega uma carreta com 35 toneladas de grãos. Aí você multiplica lá quantas toneladas o cara numa fazenda média aí de 2.000 toneladas vai ter. Uma média de 3.600 quilos por hectare, vai dar uma determinada produção. Nessa carreta aqui, se ela tem água, em média, de 3 a 5 toneladas é só água. Nossa. E como que é feito aqui, o cálculo aqui? É feito por massa. O cara fala, ó, por saca eu cobro R$2. Acho que o cálculo é esse, em torno de R$2 a R$3 por saca que está aqui em cima. Então você já tem aqui de 3 a 5 toneladas, vezes 5.000 quilos dividido por 60, vezes... Ou seja, na hora que você começa a pegar isso numa safra agrícola, aquele produtor... Esses dias eu encontrei com um produtor, amigo meu, que joga bola comigo no clube, e eu falei com ele assim, e aí, você falou comigo lá que tá pensando em investir em armazenamento? Ah, cara, tá difícil e tal. O cara mandou para mim a proposta lá, o valor da prestação é muito alto. Se eu tivesse pelo menos um dinheirinho para começar... Falei, tá, mas vem cá. Eu falei com ele assim, vem cá, qual que é o tamanho da sua área lá? Quanto você produz de soja? Em média, quanto você está integrando de água? Na fila do açougue, eu no celular fazendo a conta para ele. Falei, isso aqui, ó, você está gastando toda safra com soja R$280 mil de frete. E esse frete só com água. Ele com água, porque se você tivesse na fazenda esse silo, esse secador e tudo mais que você está falando, você... Ia ter gasto com isso? Ia, mas isso faz parte da administração, é o custo fixo e variável. Tem que fazer um estudo de viabilidade. Exatamente, você né? tem que fazer todo um estudo. Agora, esse custo hoje é um custo fixo seu. Que você tá gastando para transportar água, você está se tornando um caminhão-pipa. Aí depois dessa ele mandou um pix para você, né? Pela consultoria. Vai, consultoria na fila do açougue. Não pagou nem a carne moída que eu tava cobrando. De segunda. Que é o que tá dando para pagar. Ana, nós já Mas temos aí, um conteúdo. Só para você ter uma noção. Ele virou e falou assim, mas 280 mesmo? Eu falei, eu tô me baseando nos dados que você me deu. Ele falou assim, mas isso daí é a entrada que eu tenho que dar. Olha aí. Tá vendo? Então, assim... Mas é que falta essa informação. Essa desmistificação. Eles informação. buscarem essa informação, por exemplo, porque a gente está falando, é óbvio, né, que tudo dentro da agricultura é muito grandioso. Então a gente está falando de milhões e milhões. Apesar de que hoje em dia você entra aí qualquer casinha para ver para comprar, a gente está falando de 1 milhão também. Mas você vai pegar lá uma planta de armazenagem completa, sei lá, dependendo do tamanho, nós estamos falando de 10, 15, 20 milhões de reais. Ah, mas isso é muito dinheiro. Peraí. Quanto você está perdendo? Eu não sei. Aí você põe no papel, você vê assim, não, isso daí, esses 20 milhões, você paga ele em 3, 4, 5 anos. Para simplificar, é que agora está na moda. É a mesma conta que se faz para quando você vai colocar energia solar na sua casa. Quanto tempo se paga? Tanto tempo. Pronto, a conta é a mesma, né? E depois você paga, e normalmente 5, eu botei na minha lá 5 anos. Depois disso, é só lucro. Exatamente. Ah, claro, você tem que ter manutenção, você tem que mandar limpar, tá, mas você ainda tá dentro do pacote. Ele tem não sei quantos, 20 anos de garantia, não sei São 25 eu fico anos de vida útil. imaginando se nós teremos um cenário previsto de 14% de crescimento para a próxima safra. 14%. Nessa foi 14%. Nessa. Esse é um ponto sensacional. Nós estamos, em média, esse é um dado alarmante. Em média, se a gente pegar os últimos 10, 15 anos, em média a produção vem crescendo em torno de 7 a 8%. Toda safra.
A capacidade de armazenagem, 2,5. Então, Só vai aumentando o déficit. Você sabe que existe um especialista, você deve conhecer ele, que ele é famoso aí na área de estimativas do agronegócio, é Carlos Cogo, né? Ele é a consultoria Cogo, o cara é uma sumidade. Ele apresentou um gráfico numa palestra dele, eu mandei um e-mail para ele me mandou esse gráfico, que em 2031 existe uma estimativa da gente chegar em 300 milhões de toneladas de grãos de déficit. A produção beirando 500 milhões, mas o déficit superando 300 milhões, considerando esse crescimento, né? Então, ou seja, a gente está numa seara que chegou a hora também, é claro, os governantes começarem a desburocratizar e facilitar o acesso para que esses privados façam esses investimentos. Passou da hora, na verdade, né? Aí você pega, por exemplo, isso é legal a gente falar, porque é uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Foi aqui que a gente falou. Uhum. Antigamente eu falava de agricultura a nível de fazenda, e muitos colegas falavam, os meus mestres falavam isso, né? O pessoal das cooperativas ficava bravo com a gente. Eles falavam, pô, mas vocês estão tirando nosso ganha-pão. Eu chego para eles e falo, só uma coisa, eu falo assim, vem cá, você gosta do que vocês estão recebendo dos cooperados? É um produto de boa qualidade? Não, tá difícil, a gente está tendo prejuízo e tudo mais. Eu falei assim, e se fosse um produto de qualidade? Nossa, seria muito bom. Eu falei, então bem-vindo ao mundo da armazenagem a nível de fazenda. Simples assim. Agora, são desafios. Olha que legal, são desafios. Você não vai colocar uma estrutura de armazenagem na fazenda e achar que, como um passo de mágica, resolveu tudo. Não, você vai ter que investir em profissional. Isso tem que atender uma série de legislação, né? Que vai envolver custo, mas vai gerar emprego. Vai gerar renda. Ou seja, a economia... Movimenta a economia. A economia gira. E até porque a cooperativa em si, quando nós temos um crescimento de produção nesse nível, a cooperativa tem um custo maior, que são os armazéns horizontais, né? Então aí já dificulta para ela também. Se os cooperados têm a armazenagem nas propriedades, já facilita até o ganho da cooperativa. Isso daí que você está falando é muito legal, porque a gente escutava isso das cooperativas e tinha cooperativa e trade que eu evitava certos horários do dia fazer caminhada, porque senão sem querer eu passei o carro por cima. É brincadeira, mas é complicado. É sério. É sério. Mas assim, cara, eu tive em dezembro dando uma palestra na convenção comercial uma das maiores empresas que comercializam silos secadores no Brasil. Faço questão de falar o nome, porque é uma empresa sensacional, Consilos, né? Que inclusive está doando equipamento aqui para a universidade para a gente pesquisar, está investindo na pesquisa. Olha aí, isso é importante. E nessa convenção comercial, eu fiquei com eles lá 2 dias, foi o presidente da Copavel. A Copavel é uma das maiores cooperativas do país, um dos maiores do mundo. E o presidente da Copavel me chamou no canto ali, falou assim, fiquei sabendo que você é o professor que vai dar palestra e tal, pô, legal e tudo mais. E o que você acha da armazenagem de fazenda? Eu falei assim, é a solução para vocês. Ele foi pegando na minha mão, cara, você vai dar uma palestra para mim, porque nós precisamos aumentar isso, não tem mais como a gente receber o que está recebendo. Eu ouvi isso do presidente de uma das maiores cooperativas do mundo, me fez eu ter assim, olha, eu estou no caminho certo. Orgulho de estar pesquisando, porque, assim, algo acertado. Não tem outro caminho. Não tem o Fábio e Ana, não tem outro caminho. Se a gente não aumentar isso, porque isso é uma ciranda. É verdade. Isso é uma ciranda, uma isso. ciranda que não vai ter fim. E aí você, para você ter uma noção, eu tive no final, antes um pouco dessa convenção, eu fui dar 2 dias de palestra num workshop numa cooperativa no Pará, no Tocantins, desculpa. A única cooperativa num raio de mais ou menos 100, 150 quilômetros, chama Coapa. Para você ter uma base. Capacidade estática deles, 60 milhões de toneladas. Quantos recebem por safra? 240. Nossa, cara, que diferença. Enquanto a gente não muda. E eles falam assim, poxa, olha a gente tem um monte de né? problema. E o que a gente faz? Eu falo, faz o seu 60 virar 240. Vamos aproveitar a oportunidade, Gonelli. Olha para aquela câmera ou para essa daqui. Manda um recado pro produtor rural, para os presidentes de cooperativas e associações. O que você pensa, o que você acha que deve ser feito a partir de agora para a gente... pelo menos chegar próximo de zerar esse déficit de armazenagem no Brasil. Vamos lá. Produtores, responsáveis, todos vocês, todos atores dessa importante cadeia de produção. Primeira coisa é vocês entenderem com o que vocês trabalham. Vocês não trabalham com grãos, vocês não trabalham com sementes. Vocês trabalham com alimento.
Então, isso que vocês trabalham nas empresas de vocês, que vocês produzem nas empresas de vocês, nas fazendas de vocês, é a mesma coisa que vai chegar na mesa do filho, da esposa e da toda a família de vocês. Se vocês começarem a enxergar a agricultura dessa forma, que a gente produz alimento, cognitivamente vocês passarão a dar mais importância para aquilo que vocês fazem. Não vai ser mais as famosas gambiarras. Segundo, invistam em agricultura, em armazenagem a nível de fazenda. Com a armazenagem a nível de fazenda, a gente reduz a quantidade de caminhões rodando em estradas, em picos de safra. A gente aumenta a renda desse produtor. A gente gera emprego. A gente vai ter um alimento de melhor qualidade, ao invés de um alimento se perdendo dentro do caminhão em filas em épocas de picos de safra. Ou, como vocês verão imagens aí que eu vou passar para o Fábio, pilhas e mais pilhas de montanhas de grãos a céu aberto ao longo em regiões, grandes regiões produtoras de grãos, tá? E principalmente, saibam a diferença entre armazenar e conservar. Essa é a palavra-chave. Armazenar, se eu pegar lá, você tem na sua casa, vocês têm na casa de vocês um saco de feijão? Tem. De 1 quilo? Sim. Perfeito. Você vai pegar aquele saco de feijão, você vai abrir e coloca ele em cima da mesa. Ele tá armazenado. Uhum. Ele tá armazenado. Ele tá num canto, tá armazenado. Agora, se naquele canto tem uma goteira, é que essa água ali vai gerar uma condensação, vai gerar um apodrecimento, fungo e por aí vai. Mas continua armazenado. Agora você pega esse feijão, você acondiciona ele dentro de uma embalagem plástica hermética. Você trata ele antes, né? Entendeu? Uma embalagem hermética. Você põe ali condições que vão permitir que possíveis insetos tudo não estejam ali. Ou seja, você vai conservar aquele alimento. Perfeito. Então, armazenar qualquer um pode. Conservar é aquele que emprega tecnologia, emprega conhecimento e emprega recursos, que faz investimento. Então, ou seja, aquele que conserva vai ter alimentos de qualidade, nós vamos reduzir a quantidade de doença na população. Agora, aquele que armazena, depois o que a gente vai fazer? Depende. Consequentemente, ganha mais com isso. Quanto aprendizado. Você sabia, muita informação. para vocês entenderem, vocês sabiam que um silo cheio de soja, dependendo do nível de deterioração, ele pode entrar em autocombustão, pegar fogo e até mesmo explodir? Sim. Olha aí. Que O interessante. ano passado, no Mato Grosso, uma empresa perdeu um graneleiro com 240 mil toneladas de soja. Eu ia falar que eu tive contato com Toda a notícia, soja entrou em autocombustão devido a um desconhecimento, tentaram apagar jogando água, e água em grão nessa situação é gasolina. Então, ou seja, teve a perda de, imagina, 240 mil toneladas de soja a uma saca de 60 quilos sendo vendida a R$160. Ou seja, $35. Quanto de dinheirinho foi a perda? Sem contar a estrutura física, que depois veio toda abaixo e tem que ser reconstruída do zero. Literalmente queimado dinheiro. Foi, eu lembro que teve essa notícia mesmo. Mas, pessoal, Conelli, a gente está chegando no nosso fim do episódio de hoje. É enriquecedor, é muito aprendizado. Um bate-papo com você, dá vontade de chamar você de novo para continuar. Parte 2, né? Vamos aí. Mas em função do avançado do horário, e senão vai ficar cansativo também para o nosso público. Ouvinte, sim. Nós queremos agradecer aí a tua presença, o seu aceite de vir aqui trocar essa experiência, né? Trocar não, trazer essa experiência pra gente. Dividir o conhecimento, né? Isso é muito bacana, a gente agradece muito, né? Você, enquanto professor aí da universidade, eu também, nós temos esse dever, né? De levar informação e conhecimento, todas as oportunidades que aparecem, então é muito bom. Que nós, alunos, valorizamos muito, viu? Muito obrigado, então, aí pelo seu aceite, por você ter vindo aqui falar com a gente Eu é que hoje. tenho que agradecer a vocês dois, é uma oportunidade, eu adoro tá falando, se deixar eu falo aqui mais 10 horas, não vai faltar assunto. E eu queria parabenizar, na realidade, porque iniciativas assim, a gente só vai ter uma noção do quanto que elas podem mudar esse cenário nosso de desinformação, de alunos desmotivados, de evasão dentro da universidade, que você sabe que é alto, em todos os cursos. Alternativas como essa, mais tecnológicas, que estejam mais próximas daquilo em que um aluno vai se ambientar, eu acho que todos têm só a ganhar. Eu sou muito favorável a novas tecnologias.
Cada um sabe qual é a melhor forma de aprender e a partir daqui uma coisa chama a atenção desse aluno, aí ele vai pesquisar, ouvindo, ou seja, ele pode fazer a mesma coisa ali. Então, ou seja, parabéns para vocês a iniciativa. Eu acho que um podcast que tenha como objetivo levar informações do agronegócio associado com ciência é a melhor forma de desmistificar informações que são levadas de forma inadequada. Vocês estão chamando aqui de fake news, mas para mim é desinformação. Dá na mesma e o resultado final é o mesmo. É o quê? É esse caos que a gente vive na minha área de armazenagem de grãos e que poucos se atentam para isso. Quem sabe alguém que tem uma caneta que é importante para alguma coisa, que vai ajudar os produtores, também não são culpados, você tem uma parcela de culpa, mas não tudo. Um governo vai ouvir isso, poxa, vamos conversar melhor sobre isso, vamos abrir linhas de crédito, vamos facilitar. Desburocratizar. Todo mundo tem a ganhar. Todo mundo. Mas isso deixa a gente muito feliz, né, Ana, de saber que realmente a gente está no caminho, levando informação de qualidade, para que as pessoas, além de ter a informação, né, a posse da informação, elas saibam usar isso com sabedoria e formar as suas opiniões com embasamento científico, que é o mais importante, né? Não só por achismo. Por isso, pessoal, curte o nosso vídeo aqui, compartilha com o máximo de contatos que vocês tiverem para que essa informação chegue para o maior número de pessoas possíveis e isso contribua com todos nós. Exatamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Porque isso fortalece aí e a gente consegue assim, trazer mais informações a cada episódio. Destacar, não é questão de blogueiragem nem nada, mas é só porque é uma ferramenta, né, dos canais de streams que se você compartilha, se você curte, né, as redes entendem que esse acaba conteúdo entregando para mais pessoas. É relevante e entrega para mais pessoas. Exatamente. Então nós vamos ficando por aqui. André Gonelli, Ana Paula, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com esse Ana. É isso aí. E vamos em frente. Quem sabe a gente traz você aí para mais um próximo episódio, bater um papo. E claro, né, a gente sempre pede aí para que as pessoas coloquem as suas dúvidas aí nos comentários, né, seja desse vídeo, desse áudio que você está ouvindo, nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas de streaming, e que, se você puder, responder as dúvidas, tirar as dúvidas das pessoas que vão escrevendo aqui embaixo, né, pra gente fazer essa interação. Vai estar marcado lá minhas redes sociais e aí... Isso, se quiser entrar em contato direto contigo também. Fique à vontade, é um prazer. Por favor, quem tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui abaixo, né, nos comentários, fique à vontade. Professor Gonelli, eu ou a Ana, se nós tivermos a informação, nós vamos responder com certeza, com muito carinho. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Dá um tchau pro pessoal, um grande abraço. Até o próximo. Até o próximo episódio.